A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Eu entrei para fazer uma live sobre o livro de Esther. Sobre o livro de Esther. Aqui no capítulo 1, do versículo 1, sucedeu que nos dias de Assuero, este mesmo da Etiópia, sempre sobre 120 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que estava na fortaleza de Susa, ao terceiro ano, deu reinado e fez convite a todos os príncipes e servos do poder da Pérsia e da Mídia, os maiores senhores das províncias que estavam perante ele, para mostrar as riquezas da sua glória, do seu reino, do seu resplendor, a sua excelente grandeza, por muitos dias, de saber de 180 dias. E acabando aqueles dias, fez o rei Assuero um convite a todo o povo que achou na fortaleza de Susa, desde o maior até o menor, 7 dias no pátio do jardim real, para mostrar todos os seus bens, utensílios, riquezas, vasos, para mostrar toda a sua glória. Ele fez esse banquete. E aí, já estando embriagado do vinho, a paz. Já o rei Assuero, estando embriagado do vinho, ele pegou e mandou chamar a sua rainha Vaste para participar, para os convidados ver a beleza da rainha, ver o que a rainha tinha e a coroa real que estava na cabeça da rainha e a rainha. Mas a rainha, ela não quis vir à presença do rei. Ela não veio. Ela se achou, não, não vou. Ele está bêbado, está embriagado, quer me mostrar? Não vou. Não vou ao banquete. Porém, a rainha Vaste recusou vir a palavra do rei pela mão do eunuco. E então perguntou o rei aos sábios, que entendia, dos tempos, porque assim trataram dos negócios do rei. O que ele deveria fazer? Porque a rainha, ele chamou a rainha, a paz do Senhor, irmã Joara, ele chamou a rainha Vaste e ela não quis vir na presença do rei. O que ele deveria fazer? Ele falou assim, que a rainha não entre mais na presença do rei, porque a rainha, ela é influenciadora. Todas as moças das províncias, ela vai querer fazer conforme, igual a rainha fez. Então, que a rainha seja repudiada, que a rainha não entre mais na presença do rei. Porque senão todas as moças, ela vai seguir o conselho da rainha. E os seus príncipes, as suas princesas, vai querer fazer igual a rainha fez. Porque a rainha era influenciadora. É igual eu sempre falo, né? É igual as influenciadoras de hoje em dia. Por isso que Deus fala que nós temos que ser boas influenciadoras. Nós temos que ser como Esther, não como Vaste. Porque Vaste, o rei chamou ela e ela não quis vir. Então todas as moças iam envergonhar os seus maridos. Mas aí o rei repudiou a rainha, porque ela não quis estar na presença do rei. É quando o rei, ele faz um chamado para você estar na presença dele, porque ele quer te mostrar a sua glória, porque ele quer mostrar você ao mundo, porque ele quer mostrar você a glórias que há de vir, que há de ser revelada através do seu filho amado Jesus Cristo. Então, quando esta rainha não veio, aí falou assim, manda chamar moças virgens, que fica sobre a mão do eunuco Hegai, que ele vai preparar essas moças para se apresentar ao rei. E aquela que o rei se agradar, o rei vai escolher
no lugar de Vasti. E é quando a rainha Esther está junto com aquelas moças no pátio, passando ali por uma purificação de 7 meses, 6 meses com mirra e 6 meses com especiaria. Ela passa pelaquela preparação. Essa preparação é Deus nos preparando, era Deus preparando Esther, é Deus preparando você para o que você tem para receber, é Deus preparando você para você subir lá no púlpito, para você ir pregar nos lugares, para Deus te enviar. Essa preparação que a Esther teve de 6 meses, é a preparação que Deus fez para ela receber o trono, para ela receber a coroa, para ela receber sobre o teu povo. Então, quando a rainha passa por essa purificação, com mirra, óleo e tudo, e o rei vai e se agrada de Esther. Por que o rei se agradou de Esther? Porque a Esther, ela não era como Vasti. Vasti estava dando mau exemplos àquelas moças. Vasti estava dando mau exemplos àquelas rainhas. Esther, não. Esther estava ali junto com aquelas moças, passando por uma purificação. E onde tem muitas mulheres, tem conversa. Onde tem muitas mulheres, tem fofoca. Onde tem muitas mulheres, tem contendas. E o que acontece? A Esther era diferente. A Esther, ela não declarou a sua parentela. O seu tio falou para ela, não declara a sua parentela. A mesma coisa, o Senhor fala assim, ó, não senta na roda dos escarnecedores, não fala mal do seu irmão, não deseja mal pro seu irmão, não entre em roda de fofocas, que nem a Esther. Ela estava ali com aquelas moças, mas Egar, que era o eunuco do rei, ele viu uma diferença em Esther. Até ele se agradou de Esther. Ele se agradou dela, porque ela era diferente, porque ela estava entre aquelas moças. Oi, Vera, boa tarde. Ela estava entre aquelas moças e ela era a diferença no meio daquelas moças. Ela não aceitava entrar em contendas, ela não aceitava entrar em fofocas, ela não aceitava, ela cortava. Ela fala, quando alguém vinha falar mal de alguém, ela falava assim, ó, não podemos sentar na roda dos escarnecedores. A 7ª coisa o Senhor abomina, olhos altivos, língua mentirosa e os que espalham contenda entre os irmãos. A paz do Senhor. Vera Lúcia, vai entrando aí, eu vou vendo, vou falando, tá? Para vocês, boa tarde. Então, essas mulheres que estavam ali, elas pediram joias, elas pediram tanta coisa para o rei. Esther não pediu nada. Esther tinha a presença de Deus. Esther tinha o poder de Deus. Esther tinha o Espírito Santo de Deus. Ela era guiada por Espírito Santo de Deus. E se pensa que foi fácil para Esther, não foi fácil, porque Esther ela veio de uma guerra. Ela tinha perdido seus pais. Eu acredito, a Bíblia não relata, provavelmente que ela perdeu seus pais na guerra. E ela estava com seu primo Mardoqueu, criada por ele. E o rei fala, e o primo dela fala para ela não declarar a parentela dela. E ela não conta, ela fica em segredo. Aí Amã cria ódio do povo de Deus, porque cujas leis era diferente. Esther, a lei dela era diferente, ela era um povo diferente, porque ela já veio com os cativos da Babilônia. Ela era uma pessoa diferente. Porque ela era escolhida por Deus para reinar o seu povo. Ela era escolhida por Deus para fazer a diferença no meio do seu povo. Ela era escolhida por Deus para fazer a diferença no meio daquelas moças, no meio daquelas pessoas que estavam ali no pátio para ser escolhida pelo rei. E Amã, ele toma ódio de Mardoqueu. O rei se agradou de Amã e colocou um anel e selou, falou, tudo que você fazer, Amã, eu assino. E ele assinou. E Mardoqueu, e Amã criou ódio de Mardoqueu. Preparou uma forca para Mardoqueu.
escreveu cartas e espalhou. Queria o povo de Deus morto, queria o povo judeu tudo morto. Queria que matasse, escreveu carta e começou a soltar nas províncias, nos lugares. Mas o tio de Esther ficava na porta do palácio, humilhando, se cobrindo de sacos de cinza. E aí Amã queria que o Mardoqueu se prostrasse e ele não se prostrava. Ele criou ódio, fez cartas, selou com o anel que o povo deveria morrer tal dia. E a Esther fica sabendo, manda roupa para ele trocar, o primo dela, ele não quer trocar. Uns falam primo, né? Mas outros falam tio, mas acho que é primo. Mardoqueu. E aí, Amã cria ódio e aquela coisa toda de matar o povo, aquela contenda toda, aquelas cartas soltas, Susan tá em alvoroço. Ó, tem uma sentença de morte para tal dia, para o povo judeu. E aí chega nos olhos de Esther e fala para Esther, ó, por este tempo Deus te levantou, Esther. Se você não se levantar, Deus certamente levantará outro. Por este tempo Deus colocou você aí, Esther. Porque o rei se agradou de Esther e colocou uma coroa na cabeça de Esther. Esther foi feita rainha no lugar de Vaste. Porque Deus tinha um propósito na vida de Esther. Ainda que ninguém dê nada por mim e por você, ainda que querem matar o nosso chamado, ainda que não quer ver nós crescer, mas quem nos escolheu foi Deus. E é Deus que está fazendo a sua história e a minha história. É Deus que nos levanta, é Deus que nos capacita. E aí então, Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. E ele conta para o rei. E o rei enforca aqueles homens. E ele escreve no livro das crônicas. O que eu farei para um homem cujo rei se agrada? E escreve lá, e guarda. E Naamã cria ódio do povo. E querendo matar o povo. Esther fica sabendo. E aí Esther pega e vai e fala para Mardoqueu. Vai e avisa todo o povo que jejue por mim. Que ela também ia jejuar. 3 dias e 3 noites. 3 dias e 3 noites. E eu vou aparecer na presença do rei. Para falar com o rei sobre essa situação. E se o rei me aceitar. Porque naquela época não podia aparecer na presença do rei. Hoje também nós não podemos aparecer na presença do rei de qualquer forma. Hoje também nós não podemos aparecer na presença do rei de qualquer jeito. Nós temos que estar purificado, nós temos que jejuar, nós temos que buscar a presença do rei. Aí foi. Mandou chamar a Esther. A Esther foi jejuar 3 dias e 3 noites e mandar todo o povo jejuar por ela. E ela fala, eu vou aparecer na presença do rei, se eu perecer, eu pereci. E ela vai aparecer na presença do rei. E quando o rei vê ela, o rei diz para ela, que tu queres, minha rainha? Pede até a metade do reino que eu te darei. E ela vai e marca com ele um jantar com Amã. Mas, na verdade, o que o Esther pediu para ela foi que revogasse a sentença de morte do seu povo. Que revogasse aquela carta da sentença de morte do seu povo. Que o seu povo estava com sentença de morte. Olha quantos aí estão no lamaçal do pecado, estão, e o Senhor quer mudar o cativeiro deles. Quer mudar a situação deles. Mas o Senhor depende de uma Esther. Depende de você, depende de mim. Boa tarde, Sueli. Maia. Suzeli Maia. Ixi, o outro aqui tá tampando o nome. Irmã. Então, quantos aí lá fora estão perecendo porque nós não se levantamos? Deus quer se levantar neste tempo. Deus quer se levantar Estérs. Deus quer se levantar Mardoqueus em prol de um povo. Deus quer levantar reis, rainhas.
em prol de um povo que estão perecendo lá fora, de um povo que estão nos vícios, de um povo que estão nas drogas, de um povo que está perecendo. E o Senhor quer que você e eu façamos como Esther, jejuamos, para que nós venhamos na presença do rei, pedir para que ele revogue a sentença de morte do nosso povo, a sentença de morte da nossa cidade, a sentença de morte dos nossos filhos, da nossa casa, da nossa família, morte espiritual e até morte mesmo, porque o inimigo não está aí para brincar. Então nós precisamos nos levantar, porque Deus levantou Esther, mas ela teve o posicionamento, porque se ela não tivesse o posicionamento, nada ia acontecer. Deus ia levantar outro, como diz o tio dela. Para este tempo, o Senhor te levantou, Esther. Para este tempo, o Senhor te escolheu, Esther. Aquele povo estava com sentença de morte. E ela foi na presença do rei, e o rei falou assim, o que você quer? Você quer a metade do meu reino? Quantos hoje estão buscando riqueza? Quantos hoje quer a metade do reino? Se fosse uma pessoa, eu ia falar, nossa, eu quero dar metade do reino. Mas não, Esther pediu assim, Senhor, revoga a sentença de morte do meu povo. O meu povo está perecendo. O meu povo está com sentença para morrer tal dia. E Deus revoga a sentença de morte do povo, da casa, da mãe, da família. Deus quer levantar nós. Não adianta a gente ficar, ai, eu não tô conseguindo, ai, fulano tá isso, fulano tá aquilo. Mas se a gente não se colocar na posição, posicionamento, sair do acomodismo, para Deus fazer na vida deles, na nossa vida, nós sairmos do acomodismo. Nós temos que sair do acomodismo. Para Deus fazer através das nossas vidas. Através das nossas vidas. Então Deus, Ele quer um povo lavado, um povo remido, um povo que busca a presença, um povo que esteja com o coração nele, porque Ele fala assim que hoje estão buscando muitas coisas dessa terra, preocupação com muitas coisas, porque é a nossa falta de confiança. Se nós buscamos muitas coisas dessa terra, é a nossa falta de confiança. Porque tudo está na mão dele. Todas as coisas estão na mão dele. Da onde vem o nosso socorro? Vem do Senhor que fez o céu e a terra. Da onde vem o socorro desse povo? Foi de Deus. Ele levantou Esther. Ele vai levantar Esther. Ele vai levantar você. Ele vai levantar eu. Ele vai nos levantar para a grande obra. O Senhor vai te restaurar, te renovar, te curar, te libertar, te fazer um vaso novo. Para quê? Para a obra dele. Você vê que quando o rei, ele prepara esse banquete, ele quis mostrar o quê? As suas especiarias, os seus tecidos finos, as suas pratas, as suas joias, o seu ouro. O rei quis mostrar tudo isso. E o que nós devemos mostrar? A presença de Deus. O que devemos carregar? A presença de Deus. Que nem eu vi no vídeo aí hoje, né? Está preparada a Arca da Aliança. Ela foi pousar na casa de Obed-edom. Porque tinha a presença de Deus. Esther, ela só conseguiu ir na presença do rei e pedir para que revogasse a causa do seu povo a partir do momento em que ela jejuou e orou. Aí Deus respondeu. Então, Deus, ele quer de nós sacrifício, mas não de tolo, você entendeu? Porque ele fala assim, sacrifício e obediência. Sacrificar, mas também obedecer. Porque ele fala assim, que se a gente estiver jejuando, tira o tempo para ler a Bíblia, tira para orar, tira para buscar mesmo com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. E o rei está querendo mostrar os seus vasos de honra. E o rei está querendo mostrar os seus vasos valorosos.
E o rei está querendo mostrar as suas especiarias. Você está entendendo, né? Vaso de honra é o vaso de honra para ser usado na mão de Deus, né? É o que o rei estava querendo mostrar nas suas festas. Ele quis mostrar a sua rainha, a beleza. Só que a beleza de uma pessoa, ela não está por fora. A beleza de uma pessoa, ela está por dentro. A beleza de uma pessoa é no coração, é na mente. Não é a aparência da pessoa. A beleza da pessoa, ela está dentro de você. É o que você extrai, é o que você faz para o Senhor, é o que você faz para as pessoas, é o que você exala. Você exalar o perfume de Cristo. Você exala o perfume de Cristo. O Senhor fala assim: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Laércio Santana, Vilma Castro. Oh, boa tarde, Vilma. Faz tempo, hein? A Mônica, Marli Mian, né? E é isso. O Senhor, Ele manda chamar. O rei manda chamar. Ele manda chamar você para buscar o Senhor. Ele manda chamar você para ir para a igreja. Ele manda você sair do acomodismo. Ele manda chamar você para ir para o banquete. Que você tenha algo de bom lá. Que quando você estiver no banquete, quando você estiver entre as mulheres, como estava Esther, que ela estava passando pela purificação, junto com aquelas moças, quando o rei te chamar ali, que você faça a diferença ali. Que você exala o perfume de Cristo ali. Que você exala a presença de Deus ali. Deus está te chamando. Deus não quer que a gente fique prostrados, desanimados. Deus não quer. Deus te chamou para fazer o que você faz. Deus te chamou para você fazer o melhor. Para você estar entre as mulheres, entre o povo da sua igreja, entre a tua congregação, para você fazer a diferença lá. O rei manda te chamar. Mas ele fala assim que a gente precisa se preparar, ler a palavra, orar, jejuar. A gente precisa buscar nele para que ele quebra cadeias, quebra correntes. Você vê que esse povo aqui de Esther, ele estava com sentença de morte. Até o primo dela tinha preparado, a mãe tinha preparado uma forca para enforcar ele. Mas Deus revogou a sentença daquele povo. Deus revoga a sentença sua, da sua família. Deus revoga a sentença dos teus, da tua igreja, da tua casa, da tua família, por amor de ti. Deus quer levantar você nessa geração para fazer a diferença. Para ser uma pessoa cheia da presença dele. Ele quer que nós sejamos humildes. Ele quer que nós sejamos humildes. Porque a honra é para ele, a glória é para ele, tudo é dele, tudo é para ele, não é para nós, nada é para nós. Se eu estou aqui de pé, porque ele me sustentou. Se Esther ficou de pé durante o jejum de 3 dias e 3 noites, foi o Senhor que sustentou ela. O Senhor sustenta quando ele te chama. O Senhor te capacita quando ele te chama. E quando foi um dia, o rei perdeu o sono. E aí trouxeram para ele os livros das crônicas. E ele foi ler o livro das crônicas. E lá estava escrito: o que deve fazer um rei para um homem cujo rei se agrada? Aí nisso vinha entrando Amã. Amã chegou. Amã, o rei te chamou. Aí o rei pega e fala para Amã. Fala assim: o que Deus deve fazer para um homem cujo rei se agrada? Aí Amã falou assim: ele vai se agradar de mim, né? É eu, né? É eu. Ele vai se agradar de mim. Falou assim: então, pega as suas vestes, rei. Amã falou para ele, porque ele achou que era ele, né? Como ele achou que ele era ele pediu para fazer o melhor. Faz o melhor, pega a coroa do rei, põe nele, o cavalo do rei, põe nele, as vestes reais, põe nele, e sai com ele na rua, com as roupas do rei, com as vestes do rei, o cavalo do rei. Porque ele pensou que era para ele. Porque se ele soubesse que era pro próximo dele, ele não ia falar isso não.
Mas ele não sabia. E aí Deus falou assim, vai, Amã, e faz tudo isso para o meu servo Mardoqueu. Ai, meu Deus, ele foi com tanta indignação, com tanta raiva, com tanto ódio de Mardoqueu. E ele foi, andou com esse Mardoqueu na praça, mostrou para todo mundo com as vestes do rei. Só que Mardoqueu não estava nem para isso não, filho. Porque ele sabia que as vestes não eram dele. Ele sabia que a coroa não era dele. Ele sabia, assim como nós sabemos que não é nosso, que nós temos não é nosso. A presença que Deus deu para nós, os dons dele, é para a honra dele, é para a glória dele, é para ele. Tudo que nós temos é para ele. Então, o que Mardoqueu tinha não era dele, era emprestado. Tem muitos aí que estão com ministério que não é teu. Deus colocou você temporariamente. Tem muitos que ainda não entrou no ministério ainda, que Deus está preparando o ministério. Deus está preparando o ministério, Deus está preparando a obra, Deus está preparando a mesa. Mas quando o Senhor preparar a mesa, o banquete, que nem ele preparou, faça a diferença. Deus te ungiu, Deus te capacita, Deus te levanta, Deus te restaura. Para quê? Para você fazer a diferença. Para você fazer a diferença na vida dos que estão aí fora, estão passando fome, estão tristes, estão abatidos, estão doentes, estão precisando de uma oração, estão precisando de uma cura, estão precisando de uma libertação. E o Senhor fala assim que revoga. Laércio Santana, boa tarde. Eu tenho que olhar porque eu tô chegando, eu quero apoiar o óculos, porque esse óculos aqui tá mais ou menos. Então é isso. Deus, ele revoga a nossa sentença, a sentença dos nossos. E Deus quer nos enviar, nos levantar, como levantou Abraão, fez dele o pai de uma nação, de uma multidão. Como ele levantou Esther, colocou uma coroa na sua cabeça. Esther, ela veio de uma guerra. Então você veio ter passado guerra, você ter passado luta, você ter passado perseguição. Esther veio de uma guerra. Eu acredito que ela perdeu os pais dela na guerra. Eu acredito, né? Porque ela veio de uma guerra, perdeu os pais. A gente imagina, né? A gente imagina. Mas a Bíblia não relata. Mas ela veio de uma guerra. Ela era uma camponesa pobre. Ninguém dava nada por Esther. Ninguém. Certamente até as vestes de Esther era diferente. Até as vestes no meio daquelas moças. Com certeza as vestes dela era mais diferente do que daquelas moças. Entendeu? Então nós temos que ser diferente em tudo. Não estou falando se você usar uma saia lá nos pés, se você quiser usar, você usa. Cada um tem o direito de escolher o que quer. Se você quiser usar uma lá, se você quiser usar no jeito que você usa, mas usar uma... Sempre nós temos que usar uma roupa decente. Porque nós somos Estérs da vida. Ou somos Esther, ou somos Vasti. A Vasti é a maior influenciadora que eu falei para vocês. Ó, quantas aí na internet, influenciando mal ao seu povo, influenciando mal o povo de Deus. Só que nada vai ficar sem punição. Você entende? Porque estão influenciando mal, porque não busca no Senhor, porque não busca na palavra, porque não busca no jejum. Então quer fazer lives, quer fazer isso, quer fazer aquilo, influencia o povo mal. Tem tantas influenciadoras digitais. Mas que Deus não está se agradando das influenciadoras. Está ensinando as meninas a se prostituírem, está ensinando as moças o caminho errado, está ensinando as mulheres casadas a fazer coisas erradas. Muitas influenciadoras. Eu falo das redes sociais, das pessoas importantes também. Acham que são importantes na terra, mas e a hora que Jesus voltar? E a hora que Jesus fala assim, eis que estou à porta e bato, aquele que abrir eu entrarei e cearei com ele, e eu farei nele morada. Ele virá como um ladrão da noite, nós não vamos estar esperando. Então nós não vamos estar esperando.
Então vamos procurar buscar em jejum e oração para nós influenciar o nosso povo, influenciar as nossas jovens, aconselhar as nossas jovens, porque o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Então o Senhor quer santidade de nós, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. O Senhor fala que sem santidade, você vê que Esther, para Deus revogar a sentença dela, para ela estar na presença do rei, ela teve que buscar a santidade, o jejum, a oração. Ela teve que buscar no Senhor. Ela teve que estar com o coração puro, um coração aquebrantado, um coração querendo que Deus revogasse a causa do povo dela, da sentença de morte, que mudasse a sentença. Onde havia morte, que houvesse vida. E o Senhor fala assim, onde havia morte, vai haver vida na sua vida. Vai haver vida na sua casa. Vai haver vida na sua família. Porque o Senhor te escolheu. Ele fala assim, eu que sei os pensamentos que eu tenho sobre vós. Pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar um caminho que vocês desejar. Então o Senhor, ele tem caminho de paz. Ele quer revogar a sentença do nosso povo. Ele fala que muitos estão perecendo por falta de conhecimento. Muitos estão perecendo por falta da presença. O Senhor quer que nós buscamos a presença dele. O Senhor quer que nós entregamos tudo ao nosso coração, à nossa vida, tudo. O Senhor não nos quer pela metade. O Senhor não quer nós pela metade, ele nos quer por inteiro. E ele fala, quando você estiver inteiramente, então eu vou cumprir todas as coisas. Para nós se entregar, buscar, ter intimidade, falar com o Pai, pedir para ele tirar a ansiedade, a preocupação, o medo. Amém? Então é isso, Deus revoga a sua sentença. E quando Deus revoga a sentença, ele não pôde tirar, mas ele colocou os inimigos e o povo de Deus para lutar contra os seus inimigos. E a palavra de Deus fala que o povo de Deus venceu os seus inimigos. E a forca que Naamã preparou para Mardoqueu, que a Esther chamou o rei e Amã para um banquete na sua casa. Esse banquete, Naamã estava achando que ele ia ser honrado, mas não foi. Naamã não foi. Esse banquete, a Esther falou assim, um tal de Naamã, quer matar eu e meu povo. Aí o rei falou assim, ó, pega a tua forca e enforca Naamã. E dá tudo o que era de Naamã para Mardoqueu, a casa, tudo. Então o Senhor conhece nosso coração. O Senhor conhecia o coração de Naamã, de Amã, que era mau, era ruim, era invejoso, orgulhoso, presunçoso. Mas Deus conhecia o coração de Mardoqueu. Era um homem bom, um homem simples, um homem humilde, que ficava na porta do palácio, orando, com sacos de cinza, clamando o Senhor, acreditando que o seu socorro ia vir do Pai, que o seu socorro ia vir do Senhor. E é isso, nós temos que acreditar que o nosso socorro, Anália, que o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O seu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Você é uma Esther que Deus está te preparando para te colocar no lugar certo. Tem muitos que Deus quer colocar para cuidar de um hospital, para ser uma enfermeira. Tem muitos que Deus quer colocar para ajudar pessoas em vários lugares. A obra de Deus não é só dentro da igreja, a obra de Deus é fora da igreja também. A obra de Deus é em muitos lugares, em cadeias, onde Deus, ele fala assim que a gente tem que visitar os velhinhos, visitar os asilos, visitar as pessoas. A gente tem que fazer a obra do Senhor. A gente tem. Então o Senhor quer nos levantar e através do jejum,
É através da oração. Porque tudo tem um preço, tudo tem um preço. Jesus pagou um preço alto para nossas vidas, derramou o seu sangue na cruz para nos libertar do pecado, para nos restaurar. E ele fala que aquele que tem em Cristo vence o pecado. Nós temos que vencer. Deus nos ajuda a vencer. E ele fala para nós revestirmos de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra as astúcias ciladas do diabo. Porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principado e potestade, contra os príncipes das trevas espirituais, nos lugares, nas regiões celestes. O que acontece? Esther, ela não lutou na força do seu braço. Ela não lutou com pessoas. Muitas vezes a gente quer bater de frente com pessoas. Não é de frente. A gente não pode bater de frente. Porque você vê Esther, ela não bateu de frente com Amã, com o seu inimigo, mas ela foi no jejum e na oração, e ela foi na presença do rei. E o rei podia muito bem não apontar o cajado para ela. Porque se viesse na presença do rei sem for chamada, seria morto. Mas o rei se agradou de Esther e apontou para ela o cajado e falou: que tu queres? Até a metade do meu reino te darei. E ela pediu que revogasse a sentença de morte do seu povo. Então, é isso. Deus pede que nós revoguemos a sentença de morte. Que onde havia morte, vai haver vida. Onde havia desavença, vai haver paz, alegria. Que nós possamos levar o nosso melhor. Bem-aventurado os pacificadores, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados que pacificam alguma guerra. Bem-aventurado o que tira a contenda. Bem-aventurado sois vós que são perseguidos por causa do meu nome. Tá batendo sol aqui, por isso que tá esse reflexo. Só tem um único lugar para fazer essa live, é aqui, neste lugar. Então, Deus, ele revoga a sentença da sua casa, da sua família. Deus que te levantou. E o rei, ele preparou uma festa e mandou convidar a muitos. Tinha um certo homem, conta uma palavra na Bíblia, que um certo homem, ele fez um banquete e mandou convidar a muitos para o banquete. Um deu uma desculpa, precisava casar, o outro precisava preparar a terra, o outro comprou uma junta de boi, cada um deu uma desculpa. Ele falou assim: esses jamais vão entrar no meu reino, mas vai, busca cego, concho e manda trazer. Então é assim, Deus, ele preparou o banquete para você, ele te chama, ele fala assim: venha participar desse banquete, porque o reino dos céus, ele é agora. O reino do céu, ele é tomado da força. É agora que vamos ter cura, é agora que vamos ter libertação, é agora que vamos ter restauração. É agora, o reino do céu é agora. Não é depois. Depois nós vamos ter a vida eterna. Mas o reino do céu que João Batista falava é agora. Arrependei-vos dos seus pecados. Ele falava raça de víbora. Ele chamava o povo de raça de víbora, né? Por quê? Ele fala assim: o reino dos céus é agora. Esse que é chegado o reino dos céus. E quando Jesus vinha vindo, e João Batista ele não conhecia Jesus, ele disse assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E 2 discípulos seguiram ele. E é assim, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É nós se aproximando dele que vai tirar o nosso pecado. É nós se aproximando dele que ele vai nos purificar. É nós se aproximando dele com jejum, com oração, que ele vai nos restaurar. A gente acha que não consegue ficar um dia sem jejuar. Não, a gente acha que não consegue ficar um dia inteiro de jejum até de tarde. Aí eu passo mal. Não, você passa mal, mas é só um pouquinho, depois você volta ao normal de novo. Tem gente que não acha que não consegue ficar 2 dias, não consegue ficar. Mas Deus, ele te dá força, ele me dá força, ele dá força para nós, ele nos restaura.
Ele nos faz vaso novo para nos encher de azeite. Porque ele fala que o vaso não pode estar rachado. Porque se ele colocar o azeite, o vaso estiver rachado, vai entornar o azeite, vai derramar tudo. Mas então o azeite tem que estar sem rachadura. Porque se não tiver, ele pega o vaso, quebra e faz de novo. Ele manda descer para a casa do olheiro. Desce a casa do olheiro, porque lá te farei ver as minhas obras. Lá te farei um vaso novo. O que a Esther fez? Ela desceu para a casa do olheiro. Quando ela viu que o seu povo estava naquela situação, ela desceu para a casa do olheiro. Ela foi buscar a presença, ela foi buscar o poder, o Espírito Santo. E é isso que Deus quer de nós. Deus quer de nós busca, porque ele fala que muitos me louvam com a boca, da boca para fora, mas o coração está longe de mim. O Senhor quer que nós voltamos ao primeiro amor, que nós voltamos como Esther, para que Ele venha agir em nosso favor. E Deus age em favor da sua casa, age em favor dos seus negócios, em favor de você. Deus ele está abrindo portas aí na vida de pessoas. Deus está abrindo portas em enfermagem. Deus está abrindo portas em salões. Deus está abrindo portas em mercados, em usinas. Deus está abrindo portas de ministério. Então Deus, ele quer que a gente busque para ele nos entregar aquilo que ele tem para nós. Aquilo que ele tem para nós, que é através da palavra de Deus. Através da palavra de Deus. E essa festa que o rei preparou e mandou chamar você, venha preparar, venha se banquetear da minha festa, venha que no banquete tem milagre, no banquete tem cura, no banquete tem restauração, no banquete, na mesa tem cura, na mesa tem cura. Então, ele manda chamar você e faz você mais do que vencedor. Ele coloca uma coroa na sua cabeça, te faz você uma rainha, uma princesa escolhida pelo rei, não pelo ser humano, pelo rei. Porque se depender do ser humano, ele te pisa. Se depender do ser humano, você não sai do seu lugar. Porque ele não quer ver você crescer. Muitos não querem ver e ainda querem matar o nosso chamado. Mas quem chamou foi Deus, é ele que capacita. Quem escolheu foi ele, é ele que vai fazer. Ele fala que Sara, com 90 anos, dava fruto, teve filho, foi pai de nações. Foi pai de nações. Então o rei, ele te chama. Venha participar do banquete do rei. Vem para a festa do Purim. Porque o Senhor fala assim que depois que ele dá livramento do teu povo, depois que ele dá livramento das pessoas, ele prepara a festa. Eles preparam a festa do Purim. E eles vão participar da festa, do banquete de Deus, das premissas de Deus, das maravilhas de Deus, do azeite de Deus. Oh Deus maravilhoso, santo é o Senhor, meu Pai. Estamos aqui, Senhor, meu Deus, diante da tua presença, Pai. Que o Senhor venha abrir porta onde não tem porta, que o Senhor leve a cura, Pai, para que eles estão precisando, Pai. Seja cura da coluna, seja diabetes, seja dor de cabeça, seja coração, seja o que for, meu Deus. Seja o pé, seja a perna, seu meu Pai. Seja o ouvido, seja a cabeça, seja tireoide, seja o que for, meu Deus. Seja câncer, seja o que for, Pai, que o Senhor venha curar, venha revogar a sentença do meu povo, Senhor. Que o Senhor venha revogar a sentença, Senhor, da nossa nação, Pai. Que o Senhor venha revogar a sentença da nossa cidade, Senhor. Senhor, meu Deus, aqui muitos que estão nas drogas, Pai, perecendo, Pai. Aonde muitos olham, Pai. Muitos olham, Pai, e vê que não tem mais jeito, papai, mas para o Senhor tem. Para o Senhor tem, meu Deus. Aqueles que estão nos vícios, meu Pai. O Senhor pode mudar a sentença de morte, Pai. O Senhor pode restaurar, o Senhor pode curar, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai.
Que o Senhor prospera, Senhor, no caminho do seu povo. Que o Senhor prospera, Senhor, meu Deus. Que o Senhor entra na vida espiritual, na vida sentimental, na vida financeira, meu Pai, porque a providência vem do céu, porque o Senhor multiplicou o azeite da viúva, meu Pai. Gente, eu prego como do jeito que Deus vai ministrando na minha cabeça. Eu leio sobre o livro de Esther, mas Deus vai trazendo as passagens que Ele quer falar com as pessoas. Entende? Então é isso. Juscelima Batista. Pastor, eu acho. Não estou enxergando direito, gente. Me desculpa. Mas sejam todos bem-vindos na live, tá? Sejam todos bem-vindos. Deus revoga a sua causa. Deus revoga a sua sentença. Deus levantou você para uma grande obra nessa terra. Seja forte e corajoso, seja cheio de Deus, seja cheio do Espírito Santo. Deus quer que nós paramos um pouco. O povo está ansioso, o povo está correndo, o povo está isso, o povo está aquilo. Deus quer que para tudo e vai buscar a presença do Pai, a presença do Senhor, o Espírito Santo, que você vai buscar a arca da aliança. Porque quando Davi foi buscar a arca da aliança, teve urso, né, que tropeçou, pegou na arca, e a arca, né, o boi tropeçou, ele pegou na arca, ele morreu. Então o Senhor quer que estejamos preparados para carregar a arca da aliança. Obed-edom estava preparado. A casa dele foi abençoada. Tudo prosperou. Quando Obed-edom, a arca de Deus foi parar na casa de Obed-edom. Então, o Senhor abençoa o seu celeiro, a sua casa. Que a presença de Deus possa adentrar a sua casa. Busca em oração, busca em jejum, busca em santificação. Santificação, santo, em falar, no pensar, não julgar. Nós temos que ter santidade. Nós temos que ter santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, a festa está preparada, o banquete está preparado. O rei, ele quer mostrar os seus vasos de honra, as suas especiarias, os seus ouro, o que o seu povo tem, as suas tapeçarias, os seus panos. As mulheres vão nas festas com os seus panos, com as suas roupas chiques, com os seus maravilhosos que o nosso rei deu para nós. Ir na festa com os nossos vestidos lindos, maravilhosos. E na festa o Senhor vai mostrar os seus vasos de honra, onde muitos vão louvar, outros vão pregar, outros vão ministrar, outros vão curar. Deus vai usar o seu povo de uma forma tão grande, meu Deus. Ele fala que a festa está preparada. E manda que os convidados venham participar da festa. A festa do Purim. Quando Deus revoga a causa e a sentença de morte do seu povo. Aí muitos vão na festa para buscar e para adorar o Rei da Glória. Para adorar o Rei dos Reis. Para adorar o Senhor dos Senhores. É isso. E a palavra de Deus fala. Porque Esther, ela foi levantada como a rainha ali. Ela podia muito bem ser tão ignorante. Porque tem tanta gente aí, ó, que estão ganhando dinheiro, estão lá em cima, tem status, tem não sei mais o quê. Estão muito bem de vida, mas não faz nada pelo povo. Não está fazendo nada pelo povo. Não faz nada. E não é isso que Deus quer. Deus quer que nós pedimos para o Senhor revogar a sentença da nossa casa, da nossa família, do nosso ministério. Para que o nosso ministério venha crescer. Para que nós venhamos estar unidos.
para que nós venhamos estar em uma só carne, em um só propósito, em um só amor, em prol das almas. Mas tem alguém me chamando. Em prol das almas. É isso que Deus faz. Deus te levanta, Deus te capacita e que Deus fala assim, vai, que eu te envio. Vai, porque eu estou mandando. Então, se você está preparando uma festa para o Senhor vai te surpreender. Como surpreendeu o rei Assuero. O rei jamais imaginou que ele ia ter que escolher uma rainha nova. Porque a rainha que ele tinha era ignorante, ruim de coração, orgulhosa. E Deus vai e chama Esther. Chama Esther. Convida todas as moças para passar pela purificação. E Esther era diferente no meio dessas moças. Esther não falava da vida dos outros. Esther não tinha contenda. Esther não ficava julgando. Então Deus revoga. Coloca Esther, tira a coroa da cabeça de Vaste e ponha na cabeça de Esther. É assim que Deus faz. Porque o que se gloria, Deus abate. Mas o que se humilha, Deus exalta. Deus exaltou a Mardoqueu, porque ele era humilde, exaltou Esther, colocou ela lá para dar livramento para o seu povo, porque ela era humilde. Então nós temos que ser humilde e fazer aquilo que Deus nos colocou para fazer. Ele fala, não adianta a gente querer voltar para trás. Não adianta querer tirar a mão do arado, porque aquele que olha para trás não é digno do reino dele. Então é isso. Deus revoga a sentença de morte do seu povo. E onde havia morte, vai haver vida. Vai haver cura. Vai haver libertação. No banquete, vai haver restauração. No banquete, vai haver muitas maravilhas, milagres de Deus, através do Espírito Santo. Igual aquela escada, né? Que Jacó vê na terra, tocando o céu. Os anjos subiam e desciam por ela. O que Deus falou para Jacó? De ti nascerão reis, rainhas. Aquela escada era Cristo vencendo por nós. Era nós vencendo junto com Cristo. É as bênçãos de Deus chegando de geração em geração. As bênçãos subindo, as bênçãos descendo, os anjos descendo e subindo para trazer nossas bênçãos. Eles subindo e descendo, descendo e subindo. Eita glória! E é isso. Deus entra na sua causa com a sua providência no seu ministério. No seu ministério. Deus te colocou aí, nesse ministério, para você dar fruto. Deus colocou você aí. Então, vai haver momentos em que a gente, às vezes, não vai querer ficar ali, vai querer sair. Mas Deus fala, não, você vai ficar aí, até o tempo que eu quiser. Porque eu tenho propósito com você aí, eu tenho obra com você aí. Ou talvez Deus queira te tirar uma pessoa, ele vai falar também. Né? Então, entregamos tudo na mão de Deus, porque que é dele que vem o nosso socorro. É dele que vem a nossa provisão. É ele que abre porta onde não tem porta. É ele que cura, é ele que liberta, é ele que restaura. Tudo está sobre ele, tudo é para ele e para a glória dele, né? Nós não precisamos ser reconhecidos por ninguém, não é a palavra? Nós não precisamos ser reconhecidos. Porque Jesus, ele tentava fazer ali no meio dos seus irmãos, mas pela incredulidade deles, Jesus não fazia muita coisa. Aí os irmãos dele falaram assim, vai para Jerusalém, né? Porque lá os seus irmãos vão ver os teus feitos. Ele falou assim, ainda não é chegada a minha hora. Jesus não precisava ser reconhecido. A gente não precisa ser reconhecido.
O importante é estar ganhando as almas para o reino. O importante é estar fazendo para o reino. O importante é estar fazendo para Deus. O importante é estar ganhando almas para o Senhor. O importante é estar revogando a sentença de morte do povo de Deus. Amém? Em nome de Jesus, o banquete está preparado. Os convidados venham participar do banquete. Os convidados venham. As moças virgens, as moças passam por uma purificação. As moças que estão ali, que elas façam a diferença. Deus quer que façamos a diferença, tá? Em nome de Jesus. Vou fazer uma oração agora e vou entregar a minha live, tá? Porque senão vai ficar muito extenso e eu vou ter que sair daqui a pouco. Então, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, assim como o Senhor levantou Esther, Pai, o Senhor levantou estes nesta tarde, o Senhor levantou pessoas para o teu reino, para a tua obra, Pai, que o Senhor tem, qual eu não sei, que o Senhor visita a causa de cada um, que o Senhor revoga a sentença deles, da família, da casa, da nação, Pai. Eu te agradeço, Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, por tudo que o Senhor fez e tudo que o Senhor está fazendo, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor leva cura, leva libertação, restauração, Senhor, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu declaro a vitória, Pai, em nome de Jesus. Pai, aqueles que estão fracos, que volte buscar, como antes, Pai. Aqueles que estão buscando, que busquem mais ainda, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? A paz do Senhor Jesus.